Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 387. Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Aqui nós ainda estamos no caso O Planejador, mas já estamos terminando. Creio que hoje nós terminamos esse tema. Pois Hermínio Miranda, ele diz aqui assim, repetindo, voltando umas 3, 4 linhas para dar sequência. Está perfeitamente consciente de suas responsabilidades e não deseja recuar do pacto feito com seus superiores. Que prevê para ele uma substancial parcela de poder e proteção para uma filha que estaria encarnada e muito assediada por espíritos trevosos. Então, como dissemos no vídeo anterior, esses pactos, eles não cumprem esses pactos. São técnicas dos obsessores, são técnicas das trevas para iludir seres, espíritos, almas desprevenidas. Então, encaixo a essa altura um comentário dizendo-lhe que nenhum pacto a protegerá dos seus compromissos kármicos, com o que ele parece concordar com o seu silêncio. Afinal, admite que não fez acordo com as trevas. Ele é a própria treva e continua a sentir-se embaraçado diante de nós. Então você observa que esse espírito, o planejador, desde o princípio, quando ele se faz presente no campo vibracional do médium, na casa onde Hermínio Corrêa Miranda trabalhava, até esse exato momento, ele apresenta uma incógnita total. A mesma hora que ele, ao mesmo tempo, que ele disse que ali estaria para poder resgatar espíritos que por aquela equipe fora apanhados. Ao mesmo tempo, ele revela que ele não sabia onde ele se encontrava e que se ele imaginasse, que se ele soubesse, ali ele não estaria presente. Ele revela também que conhecera o mentor daquela casa. E por aí em diante a história ela desenrola
Mas nós percebemos uma incógnita muito grande, porque ao mesmo tempo que ele comenta a respeito de pacto que foi feito, ao mesmo tempo ele já revela que pacto nenhum ele havia feito, porque ele mesmo se sentia a própria treva. Então você observa, são técnicas desses espíritos planejadores, obsessores. Esses espíritos, eles agem dessa forma, realmente. Alguns agem dessa forma. São espíritos que autos se denominam chefe das trevas. São espíritos especialistas em manipular o grupo todo. Por isso que o grupo precisa estar assim, bem homogêneo. Caso contrário, eles conseguem seduzir a todos, porque eles são sábios, se assim podemos dizer. Eles são sábios, eles são gênios, eles são expert em muitos assuntos. Eles estudam, conforme tivemos a oportunidade de, em outros vídeos, comentar. Mas nós percebemos aqui um claro escuro, ao mesmo tempo, uma incógnita muito grande. Conforme já tivemos a oportunidade de, em alguns vídeos, tratar desse assunto, isso quando numa casa não séria, numa casa espírita não séria, observa-se muito esses fatos através da indisciplina e irresponsabilidade do médium. Numa casa séria também, porque, como já dissemos, não é porque é uma casa espírita séria que não se encontram sujeitos às quedas. Porque sim. Mas observemos para ver. Depois de uma longa conversa, Hermínio dizendo, meramente informativa, depois de uma longa conversa com esse nosso irmão, através do médium, através do campo vibracional do médium naquela casa espírita. Meramente informativa, em que ele vai revelando sua história, parece tomar uma decisão mais drástica e começa a falar em altos brados, a dar com as mãos na mesa, mas sinto nele falta de convicção. Observe a sensibilidade de Hermínio Corrêa Miranda, observe o tato de Hermínio Corrêa Miranda.
Tanto é que esse período de incógnita, Hermínio Miranda percebeu desde o princípio, quando o irmão se manifestou através do campo vibracional do médium. Tanto é que Hermínio Miranda, nesse exato momento, assim deixa bem claro: a dar com as mãos na mesa, mas sinto nele falta de convicção. Por que Hermínio está nos dizendo que sente nele falta de convicção? Porque desde o princípio ele não se mostrou realmente quem ele dizia. Aí é quem ele dizia que era. Não é que dizia. Aí já é quem ele dizia que era. Não é? Deixo-o falar, Hermínio dizendo, para vazar a sua cólera, a sua frustração e o seu temor, até que ele se acalma um pouco e começa a dar-me conselhos. Observe bem. Até que ele se acalma um pouco e começa a dar-me conselhos. Veja bem, ele se acalmou um pouco depois de um período de explosão, de frustração. Ele começa a dar conselhos a Hermínio Miranda e fazer algumas confidências. Observe que ele se comporta de uma certa forma totalmente desequilibrado, desestruturado em todos os sentidos. Hermínio diz assim: está em crise. Lembra-se de passadas encarnações e da constante presença do Cristo em suas vidas, né? Em suas vidas. Então vejamos, está em crise, lembra-se de passadas encarnações e da constante presença do Cristo em suas vidas. Tá certinho. Mas também das inúmeras vezes em que, a seu ver, traiu o Mestre. Mas também das inúmeras vezes em que, a seu ver, traiu o Mestre Jesus. Gostaria de voltar a ser um humilde Galileu. Ele dizendo que gostaria de voltar a ser um humilde Galileu. Por fim, agarra as nossas mãos, chama-nos de amigos e nos adverte, agora com total sinceridade, dos riscos da nossa tarefa e parte em pranto, orando ao Cristo. Olha só. Por fim, agarra as nossas mãos, chama-nos de amigos e nos adverte, agora com total sinceridade, dos riscos da nossa tarefa,
dos riscos da nossa tarefa. Se os riscos, se a equipe mediúnica, se aquele grupo encarnado já encontrava-se em risco, imagine daquele momento em diante, em risco no bom sentido do termo, porque nós precisamos nos lembrar que esse irmão foi enviado a esta casa para poder resgatar irmãos que aquela casa haviam socorrido, haviam resgatado. Então os chefes das trevas, se sentindo prejudicado, naturalmente enviou esse planejador para saber, para ver o que tinha acontecido. E é natural que o não retorno desse planejador às trevas, aquele grupo correria muito mais risco. É onde o grupo deve se manter em harmonia, em oração, em vigilância, prudência, bom senso. A parte parte em pranto, orando ao Cristo. Também a sua perda desencadeou sobre o grupo um processo de agressões violentas e passionais. É difícil encontrar um bom planejador para repor uma baixa importante como esta. É o que nós acabamos de dizer. Também a sua perda desencadeou sobre o grupo encarnado um processo de agressões violentas. Toda vez que o grupo encarnado socorre um desencarnado, principalmente desse quilate, desse nível, um planejador, um jurista, um executor e por aí em diante, né? Essa classe. É natural que aqueles que os enviam parte para cima daquele grupo. E qual o único remédio que o grupo tem, que o grupo possui? Paciência, oração, convicção, harmonia, seriedade, responsabilidade, determinação, disciplina, conhecimento, amor, benevolência, indulgência, caráter. Estas são as ferramentas capazes de remover todo esse zinabre negativo lançado pelos nossos irmãos das trevas. Pois também a sua perda desencadeou sobre o grupo um processo de agressões violentas e passionais. Hermínio continua dizendo-nos: é difícil encontrar um bom planejador para repor uma baixa importante como essa. Por que que as trevas atacam os grupos? Porque é difícil para as trevas encontrar um bom planejador. É difícil.
Não pensemos que o comodismo existe só aqui no corpo físico, que não. Porque existe no plano espiritual, na erraticidade, os seres acomodados, aqueles seres que não querem praticar nem o bem e nem o mal, aqueles seres que se conformam com o casulo que protege a lesma, e ali dentro daquele casulo permanece séculos e séculos de ignorância. Então existe na erraticidade também seres preguiçosos, que não querem trabalhar nem no bem e nem no mal. Como já existe aqueles seres que são determinados no amor, no bem, que se entregam de corpo e alma, como existe também aqueles seres determinados que atendem todas as necessidades das trevas, mediante o que esse nosso irmão nos disse em algumas linhas anteriores a respeito de pactos. Mas nós sabemos que esses pactos são fictícios. Cremos que o único e verdadeiro pacto é o pacto do amor, porque ele é eterno. Esse pacto negativo, ele existe, mas limitado. Ele, em determinado momento, ele se dissolve pela não realidade dos fatos. Então, no próximo vídeo, nós vamos adentrar um novo tema: os juristas. É um tema pequeno, praticamente uma página, e após esse tema, os juristas, vem o tema o executor. Então, até o próximo vídeo.